Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto reproduzido, uma republicação do Luan Sperandio, A Verdade sobre Augusto Pinochet. Pinochet, o ditador militar chileno, que ficou associado às políticas econômicas liberalizantes dos Chicago Boys, alunos de Milton Friedman, discípulos da Escola de Chicago, uma das mais prestigiadas escolas do liberalismo econômico, mas que evidentemente foi um ditador militar. E a posição do Luan Sperandio é que, apesar da base que auxiliou a construir para uma maior estabilidade econômica e um crescimento sustentável no Chile, o que é fato, objetivamente falando, nós não podemos negar isso, não se pode também ignorar a barbárie e as práticas inaceitáveis cometidas no governo de Pinochet, com destaque para os ataques às liberdades civis e políticas, deixando um rastro de cadáveres para trás. Então, um fenômeno histórico e político pode ter aspectos positivos e aspectos negativos, às vezes muito positivos e muito negativos também. É o caso do governo Pinochet, da gestão Pinochet, que tem méritos na economia e desastres em quase todo o resto do ponto de vista humanitário e liberal democrático. Então, essa reflexão que os liberais precisam fazer. Não é um fenômeno comum, as ditaduras não costumam ser liberalizantes em campo algum, nem na economia, mas no caso do Chile de Pinochet foi isso que se deu. Ainda sobre democracia, nós temos uma reflexão do Roberto Rachevsky. Pela democracia, é possível acabar com a liberdade? Ele diz que sim, e para isso basta os liberticidas conquistarem o poder executivo ou legislativo pelo voto, ou o número suficiente para capturarem e perpetuarem seus agentes nos tribunais superiores e forças policiais. Nenhum indivíduo, nenhum político, nenhum governo, nenhuma lei, nada nem ninguém tem o direito de violar a vida, a liberdade e a propriedade dos outros. Nem mesmo a imensa maioria da população, nem mesmo através do processo democrático. Então, como bom objetivista que é, e liberal, porque o liberalismo se preocupa em proteger a liberdade e as prerrogativas do indivíduo, mais do que puramente uma decisão coletiva majoritária do processo político, ele defende a preocupação individualista, inclusive quando ela entra em choque com uma preocupação majoritária. Por isso que os regimes liberais contêm elementos contra-majoritários, faz parte do esforço institucional, legal do Estado de Direito. Por falar em economia, voltando à discussão econômica, nós temos um texto da Liberalismo Brazuca sobre o cenário atual. Fim da paridade de preços da Petrobras. Incertezas sobre o futuro. Houve o anúncio, por parte do governo Lula e da Petrobras, do fim da política de paridade de preços da estatal do petróleo, uma medida que já era esperada com o retorno do PT ao poder. Uma decisão que não surpreende nada, já que o Lula já tinha falado isso durante a campanha eleitoral. E com isso o PT demonstra um sério problema de bom senso na administração pública, né? Priorizando a aprovação do Lula e deixando de lado a responsabilidade, a gestão, o equilíbrio na condução das questões nacionais. Essa estratégia de acabar com a paridade internacional dos preços de mercado falhou em 2015 e falhará novamente em 2023. O mundo não se moldará aos desejos de Lula. Isso explica porque há relatos, diz o texto, de que ele está deprimido e ansioso. A liberdade nas redes sociais para criticar o governo tirou de Lula o controle da narrativa que ele costumava impor facilmente a todo mundo numa época de menor atenção política e menor preocupação econômica. É um cenário que Lula não conhecia. Ele está sendo obrigado a governar nesse contexto. E as consequências pesam sobre os seus ombros. Ainda sobre economia, Alex Pipkin nos traz o texto A Falácia do Jogo de Soma Zero. Essa mentalidade de soma zero, uns ganham, os outros perdem, impulsiona a ira contra pessoas e empresas inovadoras, como também a perversa continuidade das relações espúrias entre agentes estatais e empresários compadres, o chamado compadrio. A falácia do jogo de soma zero, de forma mais lesiva, vai corroendo o tecido social com mais divisão, alimentando inveja e ódio entre as pessoas. É uma crítica que os liberais estão sempre fazendo, a falácia da soma zero,
e, na verdade, o pobre não fica mais pobre para que o rico fique mais rico. O rico gera riqueza ao enriquecer, isso gera emprego e renda para todo mundo. Contra essa tese estão os marxistas, e aí nós temos um texto da Liberalismo Brazuca, na verdade, do Conrado Abreu, trazido de volta para a nossa página, porque as teorias de Marx e Engels foram refutadas. É uma análise de uma série de absurdos marxistas, entre os vários que existem na filosofia de Marx. O texto se põe a confrontar as teorias políticas, econômicas, filosóficas do marxismo. Contra o marxismo, temos os liberais defendendo o capitalismo, e o Rainer Zittelmann nos traz o seu artigo Por que o capitalismo é a resposta para a fome e a pobreza? O texto mostra que antes de o capitalismo surgir, a maioria das pessoas no mundo estava presa na pobreza extrema. Em 1820, por exemplo, cerca de 90% da população global estava vivendo em pobreza absoluta. Hoje, o número é inferior a 10%. E mais notavelmente, nas últimas décadas, o declínio da pobreza acelerou a um ritmo incomparável em qualquer período anterior na história humana. Em 1981, a taxa de pobreza absoluta era de 42,7%. Em 2000, havia caído para 27,8%. E em 2021, estava abaixo de 10%. Por quê? Capitalismo, enriquecimento, mercados globais, disseminação da riqueza. Então, como condenar esses bens que tanto desenvolvimento entre nós tem promovido? Os números não deixam mentir. O liberalismo tem os dados a seu favor para defender o sistema de mercado. É isso que nós precisamos ter em mente. O nosso fundador do Instituto Liberal, Donald Stuart Jr., dizia isso com clareza. Nós temos os dados, as experiências a nosso favor, a experiência histórica, a experiência factual. E, por fim, o texto da coluna Judiciário em Foco. A República de Curitiba bombardeada pelo exército togado. Esse texto é sobre a cassação de Deltan Dallagnol por uma interpretação da lei da ficha limpa. Deltan Dallagnol, cassado depois de receber milhares de votos, cassado do seu mandato com base na lei da ficha limpa. E o Lula é presidente da República. Eu não precisaria dizer mais nada. Esse é o Brasil, esse é o nosso cenário, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Então, esse ataque grotesco do sistema, do judiciário contra o Deltan Dallagnol é o tema da indignação da Judiciário em Foco da semana. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.